Olá, professores. Esse é um vídeo exclusivo para os professores de turmas multisseriadas, porque, como eu disse no vídeo anterior, o sistema ele passou por uma modificação que impactou diretamente os lançamentos desses professores. O que antes era apenas uma única turma, foi dividida agora em várias turmas, em várias séries. Um professor que tem do PAC ao 5º ano, por exemplo, tem agora 8 turmas no seu perfil. Se os lançamentos fossem da mesma forma que o ano passado, esses lançamentos ficariam inviáveis, né? Por isso que alguns professores entraram em contato comigo, preocupados, alguns até desesperados, porque seriam muitos lançamentos de fato. Mas eu vou aqui fazer lançamentos de 3 dias consecutivos, do dia 3 ao dia 5 de março, para que vocês possam verificar como ficará mais simples os lançamentos para os professores de turmas multisseriadas. A frequência, por exemplo, digamos que no dia 3 de março, esse professor aqui notou que só um aluno faltou, uma aluna do 4º ano, a aluna Janaína Alves da Silva. Então, tudo que ele precisa fazer é vir aqui, selecionar a turma de 4º ano dele, seleciona qualquer disciplina, porque o professor de turma multisseriada trabalha com frequência por dia e não por componente curricular. Clique em alterar perfil. Aguarda o perfil ser alterado, vem aqui em frequência, diário de frequência, coloca o dia que ele quer lançar a frequência, no nosso caso é o dia 3 de março, clique em carregar, e aqui já posso visualizar a aluna que faltou, Janaína Alves da Silva, desmarco a presença dela e clico em salvar. Todos os demais alunos que não faltaram nesse dia recebem automaticamente pelo sistema a sua respectiva presença. Vamos à proposta pedagógica. A proposta pedagógica nada mudou, até porque essas propostas, esses planos de ensino já virão prontos para todos os professores de todas as séries. Isso ficará pronto, acredito eu, depois do 2º bimestre, no final do 2º bimestre, início do 3º. Então, os professores precisarão fazer suas propostas pedagógicas, o que é feita uma vez por bimestre apenas, pelo menos no 1º e 2º bimestre, tá certo? Mas vamos agora a registros de aula, que é o que mais está preocupando os professores. Registros de aula, registros de conteúdo por aula, eu venho para essa tela aqui. O professor de turma multisseriada, que tem do PAC ao 5º ano, ele trabalha por ciclos, certo? Ele trabalha com o mesmo conteúdo, mas com atividades diferentes para o ciclo da educação infantil, que é do PAC ao pré-2, o primeiro ciclo, que é do 1º ao 3º ano, e o segundo ciclo, que é do 4º ao 5º ano. Então, tudo que ele precisará fazer é 3 lançamentos, um por ciclo. Então, ele vai fazer o lançamento do ciclo da educação infantil na primeira série desse ciclo, ou seja, na série PAC. Se o professor não tem PAC, só tem do pré-1 ao pré-2, então ele vai fazer na primeira série que ele tem dentro do ciclo, ou seja, seria o pré-1. Mas esse professor aqui tem todas as séries, então nós vamos fazer o lançamento da educação infantil na turma A, PAC. Seleciono qualquer disciplina aqui e clico em alterar perfil. Então aqui eu clico em novo. Digamos que no dia 5, aliás, no dia 3 de março, que é o dia que nós estamos fazendo o lançamento, o professor ele deu aula de Geografia e História. Geografia e História aqui, ó, tem como um correspondente a área de conhecimento Corpo, Gestos e Movimentos para a educação infantil. Então, nós vamos fazer o lançamento de Corpo, Gestos e Movimentos no dia 3 do 3, como eu havia falado. Clico aqui fora e aqui eu já tenho, ó, todos os conteúdos vindos do meu plano de ensino. Então, nesse dia, o professor ele deu a família, o nascimento, e também pessoas que fazem parte da família da criança. E tudo que eu preciso me preocupar é colocar aqui no registro diário de atividades que esses são conteúdos trabalhados para o ciclo registro de conteúdo para o ciclo da educação infantil. Sempre tem que identificar que esse é um conteúdo trabalhado não apenas para o PAC, que está aqui, ó, mas para todo o ciclo da educação infantil. Depois eu pulo uma linha e, caso eu queira, eu registro mais atividades realizadas neste dia, relacionadas a esses 2 conteúdos. Eu trabalhei essas atividades com leitura
de textos e perguntas aos alunos. Rolo a tela aqui embaixo, até aqui embaixo, e clico em salvar. Depois eu venho aqui no primeiro ciclo e faço o mesmo. Sempre a primeira série do ciclo, no caso o primeiro ano. Seleciono qualquer disciplina, clico em alterar perfil, depois clico em novo. Como eu disse, neste dia nós estamos dando aula de Geografia e História. Então eu seleciono Geografia e História. Seleciono o dia 3/3/2021. Os conteúdos trabalhados nesse dia, o ambiente da escola e o ambiente da moradia. Mas eu também trabalhei outro conteúdo que não está aqui. Então eu posso acrescentar aqui embaixo, adicionar conteúdo. Eu trabalhei uma data comemorativa. Data comemorativa de Lagoa dos Gatos. Esse conteúdo já foi marcado aqui, ó. Sempre coloco aqui que é um registro de aula do primeiro ciclo. Não apenas do primeiro ano, né? Nós estamos fazendo o registro na primeira série do ciclo, mas é um registro referente a todo o ciclo. Isso é para que eu não precise fazer o registro também esse mesmo registro no segundo ano e no terceiro ano. E clico em salvar. E por último eu vou fazer para o segundo ciclo. Qualquer disciplina, primeira série do ciclo, quarto ano. Clico em novo. E seleciono as disciplinas que eu dei, Geografia e História. 3/3, que é o dia que nós estamos fazendo o registro. Seleciono os conteúdos que eu dei neste dia. Se não estão na lista, eu acrescento aqui. E aqui eu coloco novamente registro de aula do segundo ciclo. E posso até colocar que foram também realizadas atividades xerocadas e resolução de exercícios. Rolo a tela até embaixo e clico em salvar. Bem, pessoal, essa é uma forma alternativa de registro, até porque a maioria dos professores de turmas multisseriadas me falaram que trabalham dessa forma, separando por ciclo. Mas se você não separa por ciclo, primeiro e segundo ciclo, você trabalha um único conteúdo da mesma forma para os dois ciclos, do primeiro ao terceiro e do quarto ao quinto, então você só vai separar aqui um registro para educação infantil e outro registro para ensino fundamental do primeiro ao quinto. Então, ao invés de serem 3 registros de aula, seriam apenas 2. Finalizamos os registros para o dia 3 de março. Vamos fazer a frequência do dia 4 de março. Diário de frequência. Mas digamos que no dia 4 de março faltou o aluno Luan Renato de Souza, que é um aluno do segundo ano. Só que esse aluno, ele faltou e justificou. Então, eu vou vir aqui, ó, e selecionar somente o segundo ano, qualquer disciplina novamente, clico em alterar perfil. Eu não preciso abrir a frequência do dia, eu preciso vir justificativa de falta. Eu não preciso primeiro colocar a falta e depois justificar. Eu só preciso vir direto para a justificativa de falta. Nova justificativa de falta. Seleciono a data inicial, no nosso caso aqui é dia 4 de março, certo? Data final, dia 4 de março também, porque é só desse dia. Se fosse mais dias, eu colocaria aqui o intervalo de mais dias. E seleciono o aluno, que é o aluno Luan Renato de Souza. Coloco aqui que os pais informaram que o aluno está doente. Ou qualquer outra justificativa, o campo é aberto. Clico em salvar. Está feita a justificativa para esse aluno no dia 4/3. E os demais? Os demais, eles estiveram presentes nesse dia. Eu não preciso fazer mais nada. Vamos ao registro de aula do dia 4 de março. Registro de conteúdo por aula. E vou fazer o mesmo procedimento.
vou clicar em novo, só que aqui eu vou selecionar a primeira série do ciclo da educação infantil, certo? Qualquer disciplina, clico em alterar, perfil, e agora sim eu clico em novo. No dia 4 de março eu trabalhei artes e educação física. Artes e educação física equivale à área de conhecimento de traços, sons, cores e formas para a educação infantil. Então eu venho aqui, ó, traços, sons, cores e formas. Dia 4 de março eu trabalhei coordenação motora, dobraduras e desenho livre. Trabalhei um outro conteúdo que não está aqui? Não, então eu não preciso adicionar aqui. Só preciso me lembrar de registrar aqui, ó, que esse é um registro de aula, o registro do ciclo de educação infantil. E eu posso ainda pular uma linha e registrar de que forma eu trabalhei os conteúdos de dobraduras e desenho livre. Desenhos xerocados para pintar e dobradura de barquinhos e aviões. Clico em salvar. Da mesma forma eu faço para o primeiro ciclo, primeira série do ciclo, primeiro ano, qualquer disciplina, clico em alterar perfil, clico em novo, seleciono as duas disciplinas que eu estou trabalhando nesse dia, artes e educação física. O dia é 3 de março, trabalhei a linha imaginária e o movimento e também texturas gráficas com pontos, linhas e formas. E coloco que é um registro de aula do primeiro ciclo. E posso registrar que eu trabalhei com colagem e recortes. E clico em salvar. E por último, o segundo ciclo. Primeira série do ciclo é o quarto ano, clico e seleciono qualquer disciplina, alterar perfil, novo, as disciplinas é artes e educação física, a data que estamos registrando é 4 de março, o registro é um registro de aula do segundo ciclo. Repetindo, se você não separa os ciclos, então você vai fazer um único registro para os dois ciclos. E aqui marco os conteúdos que eu trabalhei nesse dia. A linha imaginária e movimento e também texturas gráficas com pontos, linhas e formas. E depois eu clico em salvar. Deixa eu voltar aqui no registro de geografia e história, porque talvez eu não tenha me atentado a falar uma coisa. Os conteúdos que aparecem aqui são os conteúdos referentes a essas duas disciplinas selecionadas aqui. Duas ou mais disciplinas que você selecionar. Como eu estava exemplificando aqui, eu acho que eu só selecionei conteúdos de geografia, mas eu tenho também conteúdos de história aqui. Você vai verificar quais são os conteúdos que você trabalhou. Mas repetindo, caso os conteúdos trabalhados não estejam nessa lista, então você pode acrescentar normalmente aqui, digitando ou copiando e colando. Para finalizar os exemplos de lançamentos, vamos fazer o lançamento do dia 5 de março. No dia 5 de março, nós notamos que ninguém faltou à aula. Então, frequência já está automaticamente pronta. Eu não preciso registrar nenhuma falta, porque ninguém faltou. Então, já pulo para a parte de registro de aula. Registro de aula, registro de conteúdo por aula. Mas como já exemplificamos bastante os registros de aula, então vamos fazer lançamentos de avaliações. Digamos que semana que vem nós teremos avaliações. Então eu venho aqui em avaliações e eu tenho avaliações descritivas, que são para os alunos de educação infantil, e avaliações numéricas, que são para os alunos do ensino fundamental.
Vamos registrar as avaliações numéricas primeiro. Eu venho aqui em nova avaliação numérica e o professor de turma multisseriada ele vai clicar ou selecionar essa opção aqui, ó, de múltiplas turmas, porque aqui ele vai poder registrar as avaliações que acontecerão semana que vem para todas as turmas do ensino fundamental de uma única vez, já que nós estamos em avaliações numéricas, certo? Não aparecem as turmas de educação infantil aqui porque turmas de educação infantil não têm notas numéricas. Faço uma descrição. A avaliação bimestral. Seleciono todas as turmas, porque eu terei no mesmo dia aulas para avaliações para todas as turmas, ou todas as séries, melhor dizendo. E será no dia 8 de março. 8 de março para todas. E essas avaliações acontecerão na primeira aula. Clico em salvar e todas as avaliações de artes, que é a disciplina selecionada aqui em cima, já estão registradas para acontecer no dia 8 de março. Aí você vai fazer o mesmo para as demais disciplinas. Clique em ciências, alterar perfil, nova avaliação numérica de múltiplas turmas, disciplina de ciências, certo? A avaliação bimestral. Seleciono todas e coloco aqui o dia seguinte, porque se a avaliação de artes acontecer no dia 8 de março, então digamos que a avaliação de ciências acontecerá no dia 9 de março. 9 de março. 9 de março, também na primeira aula. Ou até mais aulas, se você quiser selecionar aqui. Mas vamos colocar que acontecerão na primeira aula. E clico em salvar. Então já está registrada todas as avaliações da disciplina de ciências em todas as turmas de ensino fundamental. Lembrando que eu posso registrar uma ou mais avaliações a cada bimestre. E o sistema se encarregará de calcular a média bimestral do aluno. Uma vez registradas todas as avaliações que acontecerão na semana de prova, eu só vou me preocupar em, posteriormente, lançar as notas dos alunos. Vindo aqui em avaliações numéricas, clicando aqui ó, em editar, salvar e lançar notas. E aqui eu vou lançar as notas de cada um dos alunos da terceira série, que é a série que está selecionada aqui, sexto, 6, aliás, e 8 pontos. Clico em salvar. Aí o sistema já me redireciona aqui para diário de avaliações, para mostrar que está completo o terceiro ano. Se eu tivesse lançado a nota apenas de um dos alunos do terceiro ano, apareceria aqui incompleto. E as avaliações descritivas, que são para a educação infantil? Clicando aqui, o sistema já me informa que não existe regra de avaliação descritiva para o terceiro ano. Então eu tenho que selecionar uma turma da educação infantil. Clico em qualquer disciplina, clico em alterar perfil, e agora sim eu venho em avaliações descritivas, e é mais simples ainda do que o ensino fundamental, porque aqui eu tenho uma avaliação padrão, um único tipo de avaliação correspondente a todas as áreas de conhecimento para a educação infantil. Basta eu selecionar o bimestre correspondente, clicar em carregar, e a aluna de PAC já vai aparecer aqui. Ó. Eu coloco o parecer dela e clico em salvar. Aí só vou fazer a mesma coisa para o pré-1 e o pré-2. Mas a parte boa é que eu não preciso fazer a mesma coisa para as outras áreas de conhecimento. Certo? Apareceram os demais alunos. Coloco o parecer dele, clico em salvar e, por último, finalizo com o pré-2. Se houverem recuperações durante o bimestre, nós temos um botão exclusivo para isso. Não vou falar a respeito dele agora para não confundir vocês, mas caso haja necessidade, falaremos a respeito posteriormente. E por fim, ao final de cada bimestre, o professor deverá clicar aqui ó, em envio de avaliações
e enviar os seus lançamentos através desses botões aqui, ó. Enviar as faltas e as avaliações correspondentes. Aqui, nesse perfil, nós temos avaliações descritivas e numéricas. Portanto, o professor enviará as avaliações descritivas e numéricas, descartando as conceituais. E as recuperações de etapas, caso também existam. Antes de enviar as faltas, porém, há necessidade do professor vir aqui em frequência, diário de frequência, e salvar os lançamentos de cada uma das séries que ele tem no perfil, somente no último dia letivo do bimestre. Ou seja, o trabalho que o professor teria para registrar a frequência de todas as disciplinas diariamente, ele terá somente no último dia letivo de cada bimestre. Feito isso, o professor aí sim deverá vir em envio de avaliações e fazer os envios correspondentes.